Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, do verso 35 ao 42, depois mais um texto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versos 9 e 10. Vamos ler o primeiro texto citado nesta noite. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. Jesus disse: receba a visão. A sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus, e todos os que presenciaram isso também louvavam a Deus. Segundo texto, Romanos 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Toma os vossos assentos. Sou grato a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa. Já estive aqui por algumas vezes, mais especificamente na escola bíblica dominical, né? Mas rever muitos dos irmãos e também o pastor Robson, qual somos amigos aí já há um bom tempo. Ele já conhecia a minha família desde lá de Laranjeiras do Sul, de longa data. Deus nos proporciona coisas extraordinárias e maravilhosas. Aprove a Deus nos trazer aqui nesta noite para ministrarmos a sua palavra. Eu sou grato a Deus por tudo quanto Ele nos tem concedido, proporcionado, pela graça dEle que é infinita, pela sua misericórdia, pela sua bondade, e por tudo quanto Ele tem realizado na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus tem sido extremamente generoso para com a minha casa. O primeiro texto lido e o primeiro verso lido nesta noite no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18 e o verso de número 35, diz que quando Jesus se aproximava de Jericó, o texto diz que havia um mendigo. Mas o texto não só diz que havia um mendigo, mas era um mendigo cego. E não era apenas um mendigo cego, ele estava sentado à beira do caminho. Esse primeiro verso descreve a situação socioeconômica deste homem, mendigo. Também descreve a sua situação, a sua condição física, cego. E também descreve a sua condição espiritual, à beira do caminho. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, mas ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Então ele descreve as três condições ou situações os quais esse homem se encontrava. O texto e nem o contexto nos relata quando é que este homem ficou cego. Também não diz que era de nascença.
Não há uma informação bíblica, mas a história traz alguns relatos a respeito desse personagem. A história narrada, a história secular, paralela, narra que este homem era filho de Timeu, e que Timeu havia se levantado contra o Império Romano, e quem governava naquela época era o Império Romano, e por ele ter se levantado, não ter concordado, ou ter tomado uma posição contrária, o imperador mandou matar Timeu, e mandou vazar os 2 olhos do seu filho. Essa é uma história paralela. Mas a história paralela ainda nos narra que uma pessoa deficiente, independente de ter nascido nessa condição, ou ter adquirido por um acidente, ou por qualquer percurso da natureza, quando ele completasse 13 anos, os pais podiam expulsá-lo de casa, qualquer fosse a sua deficiência. E o texto diz que este homem era cego, que era um mendigo, era cego e estava sentado à beira do caminho. E o segundo verso diz que ao ouvir o barulho da multidão que passava, ele perguntou o que estava acontecendo. Também é verdade, irmãos, que quando alguém perde algum dos membros do corpo, ou um dos sentidos, naturalmente ele desenvolve outros membros, ou fortalece os outros, trabalha mais, ou também os outros sentidos. Então, quando alguém perde a visão, obviamente, ele trabalha mais a sua audição, ele tem que ter uma audição mais aguçada, mais apurada, porque é um dos meios pelos quais ele vai se conduzir, porque tinha limitações nesta área. E eu já vi várias histórias, e lá em Terra Boa nós temos uma irmã que é cega, uma Margarida, e ela consegue fazer quase tudo na sua casa. De um pessoal da saúde, narrado pelo meu companheiro Ismael, foram fazer uma visita a ela, e ela convidou eles para entrar. Disse: eu vou fazer um café para vocês. Ela foi, colocou água no caneco, colocou no fogão, ligou o fogão, pegou o pó, enfim, passou o café, todo o processo, sem enxergar nada. E eles ficaram admirados. Como pode? Essa mulher não enxerga, sabe a quantidade certa da água, a quantidade certa do pó, sabe ligar o fogão sem ver. Por que isso? Obviamente, pela sua condição, ela desenvolveu a outra parte. Tem que fazer alguma coisa, né? Provavelmente, este homem, sendo cego, ele desenvolveu melhor a sua audição. Também não era difícil presenciar um barulho, porque o texto diz que era uma multidão que estava passando, acompanhando o Senhor. Eu também já ouvi um vídeo, já assisti, de uma mulher asiática que nasceu sem os braços, só com o tronco. Essa mulher casou-se, teve filho, ela dava banho no seu filho, ela lavava, passava e cozinhava com os pés. Desenvolveu outra parte do seu corpo, outro membro. Essa mulher consegue fazer tudo usando outra parte. Nós, por não necessitarmos disso, deixamos de trabalhar algumas áreas. Mas se nós olharmos para um atleta que se prepara principalmente para uma Olimpíada, ele treina por muito tempo, por alguns anos, por várias horas durante o dia, para moldar o seu corpo, para que ele consiga
fazer o exercício da forma mais perfeita. Extraordinário quando o ser humano desenvolve esta parte, quando ele trabalha o seu corpo, quando ele desenvolve uma sensibilidade que o proporciona a condição para alcançar o seu objetivo, o seu alvo. E eu quero falar um pouco sobre sensibilidade, mas não uma sensibilidade física, mas uma sensibilidade espiritual, que muitas vezes, por nós não exercitá-la, por não desenvolvermos, temos pouca intimidade com o Senhor. Poderíamos ter mais intimidade, poderíamos desenvolver melhor, poderíamos ser mais íntimos do Senhor, porque o acesso está aberto ao trono da graça, e nada nos impede. Mas aqueles que têm mais intimidade, recebem mais. Eu tenho um irmão, um pouquinho mais novo do que eu. Nós dizíamos que ele era muito puxa-saco da minha mãe, porque ele agradava muito a minha mãe. Em contrapartida, ele recebia mais do que nós. É natural, né? Ele trabalhava esta área. E tem pessoas que têm habilidade para isso, sabe conquistar, sabe trabalhar esta área. Eu tenho um sobrinho, aliás, é filho de um sobrinho, e ele é muito pequeno ainda, chama-se Josué. Ele chegou lá em casa e eu fui fazer um churrasco para eles, e aí dei um pedaço de carne para experimentar, e ele gostou demais do jeito. Aí ele disse: sabe, tio, você faz o melhor churrasco do mundo. Ele estava me agradando para ganhar mais carne, e ganhou, claro, obviamente. Eu já estava apaixonado por ele, pela simpatia daquele moleque, pela esperteza, pela habilidade. Pessoas que sabem se aproximar, que desenvolvem uma intimidade, recebem mais. E o texto diz que uma multidão acompanhava o Senhor. E por certo, onde há mais gente, há mais alarido. Por certo, o barulho deveria ser maior do que o normal, do que fosse alguns pedestres que estivessem passando por ali, mas era uma grande multidão. Verdade é que esta multidão que acompanhava o Senhor Jesus, nesta ocasião, a maioria deles ainda não haviam crido, ou acompanhavam em busca de um milagre, talvez em busca de uma resposta, talvez em busca de pão, porque sabiam que Jesus multiplicava pães. Então havia pessoas com interesses e com necessidades diferentes umas das outras que o acompanhavam. Mas este homem, ao presenciar, ou melhor dizendo, ao ouvir um barulho maior do que o normal, e por certo ele tinha uma sensibilidade auditiva mais desenvolvida, ele perguntou quem era, o que estava acontecendo. E disseram: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Imediatamente, o texto diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas não foi filho de Davi que disseram para ele. Disseram que era Jesus, o Nazareno, não que era Jesus, filho de Davi. Filho de Davi era um título messiânico atribuído ao Messias. Como pode uma multidão tão grande acompanhando o Senhor Jesus e não sabia quem ele era? Ainda não havia entendido e compreendido. Por certo, alguns já haviam aceitado ou compreendido, mas a maior parte da multidão não sabia disso. Agora um homem cego, sem ver, percebe o barulho anormal, o que estava acostumado, e pergunta quem é que estava passando.
e disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que estava passando. Imediatamente ele começa a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele reconhece que era o Messias. Quando a nação, quase que na sua totalidade, haviam rejeitado o Messias. A Bíblia diz que ele veio para os céus, mas os céus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas a maioria da nação não creu. Não criam no Senhor. Mas estava aqui alguém que não via, que não enxergava. E sem ver e sem enxergar, ele conseguiu discernir e compreender que era o Messias que passava por ali. Era a sua oportunidade. Analise comigo, igreja. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Confessamos os nossos pecados. Nós cultuamos a Ele, reverenciamos a Ele. Sabemos quem Ele é, o poder que tem, a sua grandeza. Conhecemos o seu amor, conhecemos as suas misericórdias. Sabemos que Ele tem todo o poder e pode fazer qualquer coisa. E quando eu orava, intercedendo pela minha esposa, que estava desenganada pelos médicos, dado um câncer, pela terceira vez havia tornado no seu corpo, e pela terceira vez estava no pulmão. Orando, eu sempre dizia: Senhor, eu sei que Tu podes tudo, e tudo Tu podes. Eu sei que Tu podes. Eu sei que Tu tens poder, Senhor, para curá-la. Os médicos desenganaram, mas Tu tens poder, Senhor. Eu sei disso. Eu conheço a Ti. Eu já vivi isso, eu já experimentei isso. Mas eu disse: Senhor, eu quero que ela seja curada. Mas se Tu não curar, Senhor, se o Teu propósito for outro com relação a ela, eu aceito os Teus desígnios. Embora eu não compreenda, embora eu não consiga entender no momento esta situação. Por vários dias, orando e clamando ao Senhor e pedindo a misericórdia. E as minhas filhas diziam: Pai, mas Jesus vai curar. A mãe não vai. E eu dizia: Jesus pode curar. Jesus vai fazer o melhor. E elas diziam: mas o melhor é Jesus curar. Eu falei: para nós, o melhor é Jesus curar. Eu não sei. Deus sempre faz o melhor. Embora você não entenda e não compreenda, Deus sempre faz o melhor. Como essa multidão que acompanhava o Senhor, não entendia e não compreendia quem era o Messias. Nós também muitas vezes não compreendemos. Não entendemos o agir e o trabalhar de Deus. Muitas vezes é no silêncio. Muitas vezes é na lágrima, no clamor, no choro, no pranto. Muitas vezes é na angústia ou no desespero, no momento de mais dor. O certo é que Deus contempla-nos do céu, conhece-nos perfeitamente, ouve cada palavra que falamos, entende mesmo quando não conseguimos expressar com gemidos, não conseguimos orar pela nossa fraqueza, pela nossa debilidade, mas Ele entende perfeitamente. Certa ocasião eu estava num culto, eu estava passando um momento muito difícil no início da minha fé, muito difícil.
E naquela noite doía da ponta do dedo do pé ao fio de cabelo. Eu me ajoelhei e não consegui orar naquela noite. E disse: Jesus, tenha misericórdia de mim, eu preciso de uma palavra. E Deus usou 3 profetas naquela noite para falar comigo. Eu fiquei maravilhado com uma forma que Deus fala. Eu estava iniciando a minha fé. E aí eu me mexi no banco, porque eu não podia nem me mexer, porque doía o corpo todo. E não senti mais dor. Mas não era só a dor física que eu estava passando naquele momento. Eu estava passando por um problema maior que o físico. Mas certo é que mesmo sem palavras, o Senhor conhece. O Senhor sabe a sua condição e a sua situação. O texto diz que este homem começou a gritar. Alguém se aproximou dele e disse: cale, pode parar. Quantas vezes nós fazemos um propósito? Quantas vezes nós almejamos algo, fazemos um plano, contamos o nosso propósito, o nosso plano, primeiro a Deus, mas contamos também para a família, para os irmãos mais chegados, para que nos ajude. E muitas vezes somos desencorajados a prosseguir. Diz: não vai dar certo, não vai acontecer. Muitas vezes dizem: desista, pare. Não adianta continuar. Para quê? Pediram que este homem parasse. Mandaram que ele se calasse. Mas ele não calou. Ele conseguiu ver o que a maioria não via. Ele tinha uma sensibilidade diferente. Certa ocasião, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, do verso 14 em diante, após a segunda multiplicação dos pães, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e pediram que ele lhe fizesse um sinal. Jesus já havia feito muitos sinais. Já havia acontecido as 2 multiplicações dos pães. Jesus já havia curado cegos, coxos, aleijados. Mas para o tentarem, os fariseus e saduceus lhe pediram um sinal. Por certo, segundo os comentaristas, eles pediram que Jesus mandasse descer fogo do céu, como Elias fez. E Jesus disse: nenhum sinal se dará a esta geração incrédula. Porque o povo judeu deliberadamente havia rejeitado o Messias. Então não havia mais nada a ser feito por eles. A oportunidade deles estava se acabando com a presença do Mestre. Jesus convida os seus 12 discípulos a entrar no barco e passar para outra banda. E quando eles entram no barco, Jesus diz: olha, faz uma advertência a eles: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Eles se olharam entre si e diz: é porque nós esquecemos de trazer pão. Jesus não estava falando do fermento do pão. Jesus estava falando da doutrina dos fariseus e da heresia de Herodes. Os 12 estavam com o coração endurecido. Os 12 haviam participado de vários milagres, mas haviam servidos em 2 deles. Na primeira multiplicação dos pães, quando foi multiplicado os 5 pães, Jesus mandou que a multidão se assentasse e mandou que eles servissem a multidão, e depois recolheram 12 cestos cheios de pães. Eles participaram do milagre. Jesus multiplicou os pães e eles distribuíram. Mas agora estavam num barco
com o Senhor, e o Senhor falando da doutrina dos fariseus, do fermento, que era a doutrina e a heresia deles, ele disse: é porque nós esquecemos de pão. Haviam se esquecido, o coração está endurecido. Como pode alguém que ajudou a alimentar duas multidões, na primeira só homens tinha 5.000, fora mulheres e crianças, na segunda 4.000, fora mulheres e crianças, como eles poderiam estar preocupados com apenas um pão para 13 pessoas no barco? Aí Jesus, percebendo o que estava acontecendo, disse: por que vocês estão comentando entre si que não tem pão? Por acaso vocês ainda não entenderam e não compreenderam? 9 perguntas são feitas no capítulo 8, do verso 14 do Evangelho de Marcos, naquele parágrafo. 9. Primeiro Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo porque não tem pão? Aí Jesus perguntou: vocês ainda não entenderam que não é do pão que eu estou falando? Vocês ainda não entenderam? Aí Jesus prossegue com as suas perguntas. Aí Jesus perguntou: mas vocês têm olhos, mas não veem? O texto aqui diz que o homem era cego, que ele viu que era o filho de Davi que passava por ali. Os 12 que dariam prosseguimento ao seu ministério estavam com ele já há muito tempo, estavam no mesmo barco, tinham olhos, mas não conseguiam enxergar. Jesus pergunta: vocês não veem? Não era da visão física que Jesus estava falando que eles não viam. Eles não estavam vendo espiritualmente. Tinham olhos espirituais, mas não usavam os seus olhos. Jesus disse: vocês têm ouvidos, vocês não ouvem? Não era a audição física que Jesus estava falando, era a sensibilidade para ouvir o Senhor. Quantas vezes nós, conhecedores da palavra, que participamos de milagres, que vimos milagres, que aconteceram milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa congregação, na nossa comunidade, já vimos coisas extraordinárias, já experimentamos o sobrenatural de Deus. Muitas vezes, por endurecer o coração, perdemos a sensibilidade de ouvir o Senhor, de entender o Senhor, de compreender o Senhor, e achamos que não há mais saída, que Deus não ouve mais ou não responde mais, que Deus não se importa. Não é verdade. Deus ouve a sua oração, Deus vê a sua lágrima, Deus ouve o seu gemido, o seu choro, o seu pranto. Deus conhece a sua situação e a sua condição. E Deus pode nesta noite perfeitamente restaurar você, economicamente, se for o caso, fisicamente, se estiver alguma doença ou algum tipo de deficiência. E também pode, e te convida a fazer parte do caminho, a seguir o caminho, se você estiver sentado na beira do caminho.
Mesmo quando insistiram com este homem, para que ele não clamasse, ele não desistiu. Ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que eu quero dizer a você nesta noite: não desista, não pare, não desanime, não baixe a guarda, não deixe de congregar, mas se aproxime do Senhor, tenha mais intimidade com Ele, para que possa ouvir a sua voz e sentir a sua presença. O segundo texto que li nesta noite, na carta de Paulo aos Romanos, diz que se nós confessarmos o Senhor Jesus Cristo, se nós cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos e confessarmos os nossos pecados, então seremos salvos. Verdade que o maior milagre é a salvação, porque mesmo sendo curado, liberto, mesmo sendo restaurado, seja economicamente, seja fisicamente, seja espiritualmente, mesmo usufruindo de alguns privilégios e algumas bênçãos que o Senhor proporciona, um dia partiremos. Cedo ou tarde, uns vão mais cedo, outros mais tarde. Se isso não acontecer e o arrebatamento da igreja acontecer antes da nossa partida, subiremos com Ele. Este homem cego, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, primeiro ele creu que Jesus é o Messias, quando a nação havia rejeitado o Salvador, quando os homens da lei haviam rejeitado, os teólogos da época haviam rejeitado, quando os escribas e fariseus, os que ele creu, e era o Messias, mas ele confessou o seu pecado, disse: tenha misericórdia de mim. Só o pecador que reconhece a sua transgressão é capaz de clamar por misericórdia. E quando este homem clama, ele reconhece o Messias, o enviado, o Salvador. Quando ele crê no seu coração, ele confessa que ele é o filho de Davi, o Messias, o enviado. Quando ele clama por misericórdia, ele reconhece esse pecador. Então o texto diz que Jesus parou e mandou que o chamasse. E chamaram ele. E ele foi conduzido até onde o Senhor estava. E Jesus faz a pergunta mais óbvia: como pode perguntar a um cego o que é que ele queria? Era muito óbvio essa pergunta, mas Jesus resolveu perguntar. Jesus estava dizendo: você reconheceu a mim como um Messias, você confessou o seu pecado, eu quero dar mais do que visão a você. Você creu no Messias, você crê. Você confessou seus pecados e confessa. E nesta noite Jesus pergunta: o que é que você quer? O que é que você precisa?
tua necessidade? Qual é o teu problema? Qual é a tua angústia? O que te aflige? O que te incomoda? É sua condição financeira? É sua condição física? É sua condição espiritual? Não tem conseguido permanecer, não é constante, é vacilão, tem dúvidas, eu também as tenho. Tem momentos que passamos, que somos atingidos de tal forma, que na angústia e no desespero dá vontade de parar e desistir, e não prosseguir mais a jornada. Mas o Senhor, pela sua graça, diz: filho, eu estou aqui. O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Qual a sua angústia? Qual o tamanho da sua dor? Porque você não se aproxima mais de Deus? Porque não desenvolve melhor a sua intimidade, uma sensibilidade para se aproximar dEle? O que te impede? Nós temos à disposição a palavra para nos alimentar dela. Nós temos a congregação para nos reunirmos, para adorarmos coletivamente, juntamente com a igreja. Nós temos pastores para nos apacentar, temos pessoas para nos aconselhar, temos irmãos mais maduros na fé e também na idade, que pode nos dar um suporte melhor. Temos acesso à palavra num clique de uma tela, para tirar nossas dúvidas se for necessário. Temos recursos à disposição para conhecer a palavra e para nos alimentar dela e fortalecer a nossa fé, renovar as nossas forças, os nossos ânimos, e muitas vezes não o fazemos. A sensibilidade não é desenvolvida. Tem pessoas que nunca tiveram uma experiência extraordinária com o Senhor. Levam uma vida sem nenhuma convicção, nenhuma certeza, sem nenhuma esperança. Quando eu olho para o livro de Jó, quando a mulher dele diz: ainda retens a sua sinceridade diante da situação e da circunstância em que este homem passava. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Perdeu seus bens, suas posses, perdeu seus funcionários, perdeu seu rebanho, perdeu sua riqueza. E se isso não bastasse, perdeu a sua saúde. E estava agora como um mendigo miserável, sentado num monturo, cheio de chagas, doente, desprezado e abandonado, criticado pelos seus melhores amigos, 3 companheiros, os quais indagaram, dizendo que por certo ele havia pecado para estar numa situação como aquela. Ao ponto de a sua própria mulher dizer: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa, renega o teu Deus e morre, vai descansar. E ele diz: como uma doida falas tu, mulher. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal.
E ele ainda diz: no saí do ventre da minha mãe, no para lá eu tornarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Não dá para vivermos vegetando o espiritual, sem força, sem ânimo, sem disposição, sem coragem. Ainda novo na fé, quando entrei por um problema muito difícil, eu ia orar todas as manhãs no templo. Pode orar em qualquer lugar, mas eu não podia orar em casa. Eu queria um lugar a sós. E durante o dia, ninguém estava no templo. Eu abria o meu comércio e eu ia para o templo para orar. Eu abria às 8 horas, 10, 8h15 eu estava no templo orando. Quando eu chegava no templo, o pastor Argimiro estava levantando da oração. Ele ia orar bem mais cedo do que eu. Mas quando ele percebia que eu chegava para orar, ele sabia da minha dor. Ele retornava e se ajoelhava e ficava gemendo do meu lado, intercedendo por mim. Isso tem um peso, um valor extraordinário, igreja. Deus tem pessoas que estão orando por sua vida. Deus tem pessoas que estão orando pela sua salvação. Deus tem pessoas que estão intercedendo pelo seu bem-estar. Se você está aqui nesta noite, provavelmente alguém orou por você, intercedeu por você, é fruto de alguma oração. Numa certa manhã eu cheguei para orar, eu ia todos os dias. Adentrei o templo, o pastor Argimiro não estava. Dobrei meus joelhos e orei. Quando eu saí na porta lateral da igreja, era só a porta lateral que ficava aberta, a Mancita estava na porta me esperando. Diz: irmão Isaac, o pastor Argimiro está mal na cama e não conseguiu levantar nesta manhã, nem para orar por ele. Eu gostaria que você fosse lá e orasse por ele. E eu fui naquela manhã orar pelo meu pastor. Porque Deus tem os seus caminhos, o seu jeito de agir e de operar e de transformar vidas. O pastor também precisa que alguém ore por ele. Também tem necessidades, também sofre, também sente dor, também é afadigado, também se decepciona, também sente amargura, tem sentimentos como todos nós temos necessidade como todos nós temos. Eu sei que a função pastoral, orar, interceder, não só pela sua congregação, pelos membros que aqui congregam, mas pela cidade, pelo local, pela vila, pelo bairro, por almas mundo afora, faz isso por certo, mas também precisa de um suporte. E é momento de a igreja se unir e voltar-se para o Senhor através da sua palavra, para se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Ele. E quando vier a dor, a decepção, o sofrimento, a desilusão, não se desesperem. Saiba que Deus está no controle. Não desista. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Por gentileza, fique em pé. Eu creio nesta palavra. E esse homem foi restituído economicamente, porque era um mendigo e o Senhor tirou ele.
Esse homem foi restituído fisicamente a sua visão. Esse homem foi restituído espiritualmente, porque ele seguiu Jesus pelo caminho, e Jesus é o caminho. Houve uma restauração plena e completa. E eu creio que Deus pode te restaurar nesta noite, independente de qual seja a sua situação ou o momento que você esteja passando. Servimos um Deus que se compadece. Servimos um Deus que compreende, que entende e que sabe todas as coisas. E eu quero orar com a igreja nesta noite. E se você precisa de algo específico da parte do Senhor nesta noite, e você crê que Ele pode fazer, eu creio, e a palavra dele diz que Ele faz, por gentileza, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não importa qual seja o seu problema, hoje Deus vai te restaurar aquilo que você perdeu. Hoje, nesta noite, neste momento, segundo a palavra do Senhor, haverá restauração. Deus pode restaurar a sua família, a sua casa. Deus pode restaurar a sua saúde. Deus pode restaurar a sua fé, o seu ânimo, a sua coragem, a sua alegria, os seus sonhos, seus projetos. Deus pode restaurar nesta noite. Por favor, igreja, estenda as mãos para cá. Vamos estender as mãos sobre eles. Pai, ministrei a tua palavra, pois vivo a tua palavra, conheço a ti pela palavra, tenho experiências contigo. Esta igreja crê, Senhor, e aqui está diante de ti um grupo de pessoas que creem que tu podes fazer. Tu conheces a necessidade, o coração, o desejo que cada uma dessas pessoas que aqui à frente está passando neste momento. Mas eu venho te pedir em o nome do Senhor Jesus Cristo, que estenda tuas mãos para operar nesta noite, para aliviar, para tirar a dor, o sofrimento, a angústia, para curar os enfermos, para restaurar a fé, a vida espiritual, para abrir as portas, para restaurar a família, a casa, Senhor, a condição financeira, a situação que ele possa estar passando neste momento, tu podes reverter agora, porque eu creio na tua palavra. Então eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ministro sobre ele, segundo a tua palavra, a bênção do Senhor, que eles recebam, no nome de Jesus, a solução dos seus problemas, a cura das suas enfermidades, a libertação completa, a restauração completa, Pai, em nome de Jesus. Amém.